Boa tarde, pessoal. Dando as últimas preparações aqui antes de. Aí. Boa noite, boa tarde, Gabriel. Já tô doido. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, temos aqui a Maria do Carmo, Gabriela Alves, sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente vai começar, só esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Muita gente participa com a gente? Já temos um público cativo, é isso? Olha, tem uma galera que acompanha fiel aqui, viu? Mas o pessoal vai variando um pouco, o pessoal vai entrando, saindo ao longo do tempo. Normalmente, depois de uns minutinhos, vai chegando o pessoal em maior peso. Boa tarde, André Luiz, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Hoje nós vamos conversar sobre mediunidade, tema levinho. A gente espera normalmente até uns 3h05, mais ou menos. Em E aí cinco a gente vai. minutos, o pessoal chegar, o ônibus, o E, trem, o metrô, transporte no Rio, é uma loucura. e, A gente sempre atrasa. ainda mais domingão, né? Também a live fica gravada. Aí tem sempre a oportunidade do pessoal estar revisitando também em outros momentos. E hoje é um tema que o pessoal normalmente se interessa bastante, então até mesmo depois a gente fez até umas enquetes sobre o tema, né, que a gente depois vai conversar um pouquinho, né? O pessoal tem uma perspectiva bem interessante sobre o tema mediunidade, né? Algumas coisas que impactam nesse pensamento, né, sobre mediunidade. Então, um tema aí que garante uma conversa muito maneira. Boa tarde, Luciane. Boa tarde, Vanessa. Sejam muito bem-vindas. Vanessa, quanto tempo, que saudade. Vanessa é uma amiga querida. Muito bom estar te vendo aqui. Aí, então, Camila, a gente pode começar a conversar e ao longo do tempo o pessoal vem entrando e depois, como eu disse, fica armazenado no nosso perfil do Instagram. Então, o pessoal vai ter oportunidade também de estar acompanhando. Sim, vamos Então, começar então. que vamos. Então, queridos caravaneiros e caravaneiras, é muito bom estar aqui com vocês para mais uma live mega, hiper, ultra. Não lembro de outra palavra para falar sobre algo maneiro, mas é muito especial.
Hoje nós vamos conversar sobre o tema da mediunidade, né? Um tema que garante muita curiosidade, muito interesse, né? Por parte dos interessados, das pessoas que fazem ou não parte da doutrina espírita, mas que têm um interesse por adquirir conhecimento, né? Então, sempre algo de dúvidas, de curiosidade. Para conversar com a gente hoje, temos uma convidada mais que especial aí, né? Já detonando aí. Por favor, Camila, nos conte mais um pouco sobre você, se apresente, fica à vontade. Essa é a parte difícil, né? Falar sobre a gente. A gente fala sobre um monte de coisa, mas na hora de falar sobre a gente é complicado. Mas vou simplificar. Sou Camila, sou trabalhadora da Casa Espírita Nair Montes de Castro. Sou trabalhadora lá para tentar retribuir o muito que eu recebo da espiritualidade, o muito que eu recebo de Deus, de Jesus e dos benfeitores espirituais que estão sempre ajudando, nos orientando, nos conduzindo, mesmo que a gente não saiba, não reconheça, não veja, eles estão sempre conosco, não só comigo, mas com todos nós. É o amor de Deus que nos sustenta o tempo todo. Então, eu participo do trabalho da casa como forma de retribuição e Deus, na sua misericórdia, o que ele faz? A gente participa para retribuir e recebe muito mais do que a gente consegue retribuir. Então, todo o trabalho que a gente faz acaba sendo um trabalho de muito amor, de muito reconhecimento, de muito engrandecimento. Na casa eu participo da parte dos estudos, que é a parte que eu mais gosto. Eu amo estudar sobre o espiritismo, eu amo estudar sobre religião, eu amo estudar sobre mediunidade. É um tema que cerca a minha vida desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente. A mediunidade é algo que ronda a minha vida, que faz parte da minha forma de viver. Então, é um tema que eu estudo muito. Na casa, eu participo como palestrante, eu participo como facilitadora dos estudos, eu participo como facilitadora do desenvolvimento mediúnico. Então, eu estou sempre lá ajudando e recebendo as pessoas que chegam com as dúvidas, com as questões. No que eu puder, estar trazendo esclarecimento, tirando dúvidas, e no que eu não puder, eu procuro achar as respostas para tentar ajudar a todo mundo e fazer com que a gente cresça juntos nesse momento, em todos os momentos que pudermos crescer e aprender. É isso. Essa sou eu. Iradíssimo, iradíssimo, show de bola. Então, pessoal, vocês já estão vendo que o papo hoje vai ser bravíssimo de maneiro. E antes da gente entrar no papo, a gente tem que sempre lembrar, né, que esse papo, né, esse tema sobre a mediunidade, né, e a presença especial da Camila estão presentes também na última edição da revista digital da Caravana Jovem, que é sobre o tema mediunidade, que vocês podem acessar lá no nosso perfil, né, na bio. Vocês encontram um link onde tem disponível todas as edições já publicadas da revista digital Caravana Jovem, né, sendo que a última foi sobre mediunidade especificamente. Então serve muito para complementar o que a gente vai falar aqui hoje. Temos também lá um planner iradíssimo para vocês deixarem a sua semana ou o seu mês mais especial, desde a etapa ali do planejamento, da organização. E temos também, né, o Caravana Cast, porque eu sei que tenho essa voz linda, essa presença boa. Então, se vocês quiserem manter, né, essa continuidade desse ser mágico que sou eu, brincadeira, pessoal. Vocês podem entrar lá no Caravana Cast, né, no Spotify. A gente faz episódios variados, né, abordando temas. Temos o Abecedário Espírita, que aborda temas iniciantes, né, onde o pessoal tem mais dificuldade, mais dúvidas, e a gente aborda em poucos minutos. Temos o Caravana Cast, né, o programa principal. Então, são todos bem-vindos a seguirem, a ouvirem e a comentarem o que vocês acham também. E também, né, pessoal, nós temos que conversar sobre isso anteriormente, que a mediunidade é um tema muito sério e que requer um estudo cuidadoso da doutrina, né? E não se esqueçam de dar uma olhada em outros temas, né, que podem contribuir para esse estudo da mediunidade. Busquem orientação também, como a gente vai falar aqui, é uma etapa muito importante, né? Busquem estar em conjunto com o setor do seu centro, caso você faça parte.
Busque uma leitura edificante, complementar, caso você sinta necessidade. E atualmente, como exemplo do Centro Espírita Irmão Teis de Castro, existe a disponibilidade de alguns estudos oferecidos por meio online. É claro, né, que o centro está de portas abertas para qualquer pessoa que queira, mas hoje em dia também tem essa facilidade de alguns estudos que podem esclarecer sobre alguns temas ofertados também de maneira online. Então, pessoal, bora conversar um pouquinho agora sobre a mediunidade. Caio, para a verdade. Ai, ai. Um dos temas, né, como eu disse, que mais desperta a curiosidade das pessoas que têm contato com a doutrina espírita ou até mesmo com outras religiões é a tal da mediunidade. E como a gente viu, né, em algumas enquetes que a gente fez, né, na Caravana Jovem, existem alguns... Hoje em dia a gente tem esses filmes doidões aí e tal, né, que influenciam um pouco na imagem dessa questão da mediunidade, e a curiosidade fica mais acentuada, porque a pessoa fica, meu Deus, será que é daquele jeito? O que será isso? Tem que pesquisar e tudo, e às vezes fica um pouco perdido. Então, para a doutrina espírita, o que seria a mediunidade e qual é o papel do médium, né? E o que significa esse papel do médium? Por favor. A doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec, né? Então a gente já começa esclarecendo que a doutrina espírita não foi criada, não foi escrita, não foi trazida por Kardec, mas Kardec é o codificador da doutrina. A doutrina foi trazida para todos nós pelos espíritos que trouxeram as suas mensagens, e Kardec foi aquele que teve a capacidade, a competência de estudar todas as respostas, de fazer perguntas e estudar todas as respostas, e ali conseguir tirar, entender aquelas que eram respostas mais coerentes, que faziam parte de uma mesma verdade, de um mesmo caminho, e trazer para nós. Então, no livro dos médiuns, que é um livro que fala especificamente sobre mediunidade, Kardec define para a gente que mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres. Então, todos nós temos essa competência. Então, isso já diz para a gente que a faculdade mediúnica é uma condição natural de todo mundo. E é uma condição natural de todo mundo de ser intermediário entre um plano físico e o plano espiritual. O plano físico é o plano que a gente está agora conversando através desse corpo, através do meio físico, dessa manifestação. E o plano espiritual é o plano em que acontece a comunicação através da nossa condição de espíritos. Mas essa comunicação, né? Então, a faculdade mediúnica é essa comunicação entre esses dois mundos. Essa comunicação ela pode se dar de forma ostensiva e frequente ou de forma natural, espontânea, mas que aconteça muito de vez em quando, muito raramente, de forma muito delicada, muito suave, que a gente chama, por exemplo, de intuição, de sexto sentido, que é aquela... A gente sempre faz um caminho, por exemplo, o exemplo que a gente sempre dá todo dia eu faço o caminho por aquela rua, e naquele dia eu tenho a intuição de falar assim, não, hoje eu não vou por essa rua, eu vou pela outra. E aí naquela rua, naquele dia, acontece um acidente, que se eu estivesse naquela rua, eu ia ter sofrido aquele acidente. No fundo, você recebeu uma intuição, uma inspiração do seu amigo espiritual para seguir por outra rua. Isso foi uma comunicação. Mas é tão suave que você nem percebeu. Isso também é uma comunicação, mas é uma comunicação suave, que não é ostensiva. A gente chama de médium aquele que tem uma comunicação ostensiva, que é frequente, que é tão forte que é inegável. Ele consegue perceber essa relação entre esses dois mundos e trazer para a gente essa comunicação de forma inegável. Ele percebe, né? É forte isso. Então, o médium ostensivo é aquele que percebe essa comunicação, a mediunidade, essa faculdade dessa forma. Mas, de novo, eu gosto de lembrar que a mediunidade ela é natural a todos os seres. De uma forma ou de outra, de um jeito menos ostensivo ou mais ostensivo, é uma forma que Deus nos dá de que a gente mantenha esse contato e essa misericórdia, essa troca, que faz com que a gente progrida como humanidade. Não sei se me fiz clara.
Alguma dúvida? Alguma questão? Nossa, é claríssima. Já a mente da gente já vai para lá, para cá, já vai fazendo algumas conexões, aí a gente vai se perguntando, meu Deus, será que foi aquele momento? Será que foi isso? Mas se existe a possibilidade, por exemplo, dessa questão do caminho, né? Esse exemplo, existe a possibilidade da pessoa receber a intuição e escolher seguir pelo mesmo caminho? Existe, claro que existe. Porque Deus deu pra gente a oportunidade da gente ajudar uns aos outros, que é através dessa troca. Mas ele também nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o nosso direito de escolha. Então a gente pode sentir, perceber, ter essa intuição, mas decidir seguir pelo nosso caminho. E tá tudo bem. Porque a vida, ela tem uma lei chamada lei de causa e consequência, né? De causa e efeito. E tá tudo bem. Toda decisão, ela é uma causa e ela tem um efeito, uma consequência que a gente vai ter que lidar. Então, o livre-arbítrio, ele não é de forma nenhuma um efeito de punição, mas ele é um efeito de consequência das decisões que a gente toma. E isso não é ruim, isso é bom. Isso também é uma forma de crescimento, de amadurecimento do indivíduo. Então, de forma nenhuma, nós somos obrigados a seguir qualquer critério. Nós somos sempre convidados. Inclusive, Deus não nos obriga a seguir as leis divinas. Até as leis divinas, ele nos convida a seguir. Porém, quando não seguimos as leis divinas, a gente tem sofrimento, a gente tem dificuldades, a gente tem dor. Por quê? Porque isso é uma consequência de não seguirmos as leis divinas. Mas o nosso livre-arbítrio permite que a gente siga aquilo que é da nossa vontade. Deus permite isso. Para quê? Para que a gente possa ter o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, o amadurecimento individual de cada um, né, dentro desse processo. Então, sim, mesmo recebendo qualquer tipo de orientação, nós podemos e devemos tomar nossas próprias decisões, porque a consequência é sempre nossa. Já me Respondi? deixou com medo aqui, já me deixou com medo aqui que eu tô pensando nas escolhas que eu tô fazendo aqui. Algumas vêm à mente que a gente gela aqui, já sou frio. A consequência é sua, não é de mais ninguém. Vai ser você que vai lidar com ela. Caiu uma lágrima, aquele meme assim que fecha os olhos assim, só vê uma lágrima. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas e tem uma pergunta sobre, para você ver, tem uma pergunta aqui sobre a questão do médium ostensivo, né, que eu acho relevante no momento, que é a seguinte pergunta, né? Se o médium ostensivo, então, ele é capaz de controlar a mediunidade ou ele... Como é que funciona, mais ou menos, esse aspecto, né, da mediunidade ostensiva? Ele consegue controlar a mediunidade? Como que é mais ou menos? Eu não gosto muito de usar o termo de controle, né? Porque quando a gente fala de controle, me parece uma coisa muito, muito violenta. E nada com a mediunidade, nada com fenômenos naturais que a gente recebe de Deus, né? Nada com fenômenos que é da essência do espírito, são violentos. Para mim, né, a palavra que eu mais gosto, que eu acho que faz mais sentido e que na experiência traz mais o que realmente acontece, o que nós fazemos é educar. Então, o que nós realmente precisamos fazer é educar o espírito, é educar a nós mesmos e educar o nosso processo mediúnico. Então, a mediunidade, ela sim, pode ser educada. Ela não é um botão que você liga e desliga. Então, não é assim, eu sou médium dentro da casa espírita, pá, liguei, entrei na casa espírita, agora sou médium, vou ter comunicação, vou ver, vou falar, vou sentir, tudo vai acontecer aqui dentro, vou sair de dentro da casa espírita, pá, desliguei o botão, agora eu sou uma porta, não sinto, não vejo, tá tudo bem, vou seguir minha vida. Não, a mediunidade não é assim que funciona, porque a mediunidade é uma característica natural, a mediunidade ostensiva, ela vai te acompanhar em todo momento, ao longo de todos os aspectos da sua vida. Porém, o desenvolvimento mediúnico permite que você tenha uma mediunidade educada. E a mediunidade educada é uma mediunidade em que você consegue trazer o respeito ao seu livre-arbítrio.
em que você consegue trazer o respeito à condução do seu processo, em que você consegue perceber o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo, mas isso não traz características que te realmente façam mal, que te façam sentir mal, que te façam sentir qualquer aspecto difícil, ruim. Você vive a sua vida naturalmente, percebendo, sentindo, vendo muitas vezes, mas de forma que você está equilibrado com aquele processo, porque você conseguiu ter uma educação quanto a isso. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que são mais sensíveis quanto ao frio. Vamos dar um exemplo assim. Tem pessoas que são mais sensíveis quanto ao frio, né? E, ponto. Pessoas sensíveis quanto ao frio. Tem pessoas que são mais sensíveis quanto à luz, que são as pessoas fotossensíveis. Tem pessoas que sentem mais calor, não tem esse tipo de pessoa? E essas pessoas vão deixar de sentir mais frio, mais calor, porque estão andando na rua? Ou porque moram no Rio de Janeiro, ou porque moram no Alasca? Não vão. Elas lidam com as próprias características. Como é que elas lidam? Botando mais roupa, botando menos roupa, usando óculos escuro, tirando óculos escuro. Tem 1000 formas de lidar com isso. E a melhor forma é um processo de autoconhecimento e de educação. Cada um vai saber qual o recurso que tem que usar para si, para poder viver a sua vida com a sua característica. E adaptar isso para a própria construção. Então, cada indivíduo, dentro da sua construção, dentro da sua condição, cria os seus próprios fenômenos, suas próprias transformações para viver. E a gente faz isso com tudo. Tem gente que tem dislexia e tem dificuldade para fazer determinadas leituras. E nem por isso ela vai ser um mau profissional, não vai poder fazer mestrado, doutorado, PhD. Ela vai criar jeitos de fazer isso. Tem gente que tem TDAH, tem gente que tem autismo, tem gente que não tem nada disso, tem gente que tem ansiedade, tem gente que não tem. E tá tudo bem. Isso não são coisas que impedem a nossa vida, mas são características que a gente precisa lidar para poder construir as nossas condições de vida. Então, a mediunidade ostensiva, ela é do mesmo jeito. A gente vai para o desenvolvimento mediúnico, aprende a educar, aprende a lidar, aprende quais são as nossas características como médium, e cada um tem a sua. Não é assim, você não vai para o desenvolvimento mediúnico e vai receber o manual. Agora você é médium, tem esse manual e tem que seguir essas regras. Não é assim. Cada um tem o seu conhecimento, vai precisar analisar a si mesmo, vai olhar para si, vai entender. E você vai aprendendo a lidar com essas características e a vida segue. E tá tudo bem. E a gente vai conseguindo viver e vai conseguindo fazer aquilo que tem que ser feito e a rotina da vida vai acontecendo e eu garanto que dá tudo certo. E isso que você falou, né, da educação, do conhecimento é muito importante, porque nós tivemos aí, né, que na nossa enquete, né, um resultado até positivo, não, com respostas positivas, né, dizendo que sim, que conhecem médiuns que não possuem instrução, né? Então é muito interessante isso que você falou, porque fica a dica, né? É uma instrução que busca instrução no sentido de conhecerem mais sobre o aspecto mediúnico e não somente isso, mas conhecer mais sobre si mesmos, né? Sobre os pontos interiores, porque é uma coisa que a doutrina muito bem nos ensina, né? Nós temos que nos conhecer, e é uma barra difícil, igual você falou, não tem manual. Se tivesse um manual assim, eu viesse um manual. Nossa, ia ser maravilhoso. Eu fico até emocionado de pensar nessa oportunidade, mas não é assim, né? Então, como Vitória disse nos comentários, né? A gente fica chorrindo. A gente fica chorrindo o tempo todo, fingindo demência e tentando levar a vida. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, existe também uma questão, né, que normalmente atrai uma certa curiosidade, que é a questão da identificação, né? Dos receios que as pessoas apresentam quando descobrem sobre a mediunidade é igual você falou, né? De ligar às vezes um interruptor, começar a ver algumas coisas estranhas, coisas diferentes, coisas inexplicáveis, e aí tenta desligar esse interruptor, aí fica tac, 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 ligando, desligando, desligando, desligando. As pessoas não entendem muito bem como isso acontece. Isso causa um certo receio. Então, como que eu descubro se eu tenho ou não essa inclinação? Como eu sei que eu tenho ou não essa inclinação sobre a mediunidade? E se existe, né, uma idade certa para eu começar a manifestar algumas coisas?
algumas coisas de intuição, né? A gente recebe uma carteirinha, né, do Detran Espiritual Médium. Parabéns, 18 anos, né? A gente recebe um certificado. Como é que funciona, mais ou menos? Bom, não tem segredo. E eu acho que o Espiritismo ele veio para trazer muito disso para a gente, né? Não tem segredo. Não tem carteirinha, não tem um clube, não tem um secto, não tem uma iniciação, não tem nada disso. Não tem segredo. O que acontece é o seguinte: existe algumas formas da gente fazer esse caminho até o processo mediúnico, até o desenvolvimento mediúnico em si. Vou relatar duas aqui que são as mais comuns. O mais comum é você já perceber que você é diferente desde sempre. Desde sempre você já vê, ouve, sente, desde criança, coisas, percebe, tem uma sensibilidade diferente da de todo mundo. E você vai lidando com isso de alguma forma, tentando, até que chega um momento que você não consegue mais lidar com isso tão bem. E se você não é espírita, não cresceu dentro de uma casa espírita, você vai acabar procurando alguma ajuda dentro do espiritismo. E aí você chega à casa, e aí o caminho é estudar para compreender o que está acontecendo, e depois de cumprir os requisitos de estudo, partir para o desenvolvimento mediúnico, para ter autoconhecimento, para fazer a educação mediúnica e assim ter uma mediunidade mais coordenada com você mesmo e com a sua própria vida. Ou você não tem essa sensibilidade, não tem essa percepção, mas você é espírita, faz os estudos da casa, né? Faz o livro dos espíritos, faz o SEID, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, e aí vai para o desenvolvimento mediúnico, porque você tem o desejo de saber se você tem algum grau de sensibilidade ou não. E aí no desenvolvimento mediúnico, você coloca isso à prova, e aí você começa a perceber que tem esse grau de sensibilidade, e aí você continua o seu caminho de desenvolvimento na prática de uma reunião mediúnica. Esses são os dois caminhos mais diretos e simples de você ter essa percepção de sou médium ou não sou médium. Não tem outros caminhos de percepção. Não tem mágica. Ninguém vai receber uma carta, como o Vitório falou aí, de Hogwarts, chegar aqui na sua casa dizendo: olha, você era médium esse tempo todo, tem que vir para... Esqueceram de te chamar para vir para a escola. Não é assim, isso não vai E acontecer. chegar lá que nem o cara do Vingadores. Você conhece a iniciativa dos médios? Vou agora, magicamente. Você não vai ser mordido por uma aranha e aí, de repente, você vai ter um dom especial. Você não vai cair um produto químico em você e você vai ter um superpoder. Nada disso. Porque mediunidade não é dom, não é superpoder, não é nada disso. É um aspecto natural do ser humano. Ou você tem essa sensibilidade, ou mais aflorada, mais ostensiva, ou você não tem essa sensibilidade mais aflorada, mais ostensiva. E tá tudo bem. Se você não tem a sensibilidade mais aflorada... Então, Camila, se eu fizer o desenvolvimento mediúnico e eu não tiver essa questão ostensiva, ferrou. Não posso participar? Vou ser expulso da reunião mediúnica? Claro que não. Tem muitas coisas dentro de uma reunião mediúnica que precisam das pessoas, como o apoio, como a pessoa que faz a doação da energia. Então, aquele que não tem o fenômeno ostensivo em si, ele vai dar suporte para aqueles que estão fazendo essa manifestação. E isso é muito importante. Uma reunião mediúnica, ela não vai acontecer se ela não tiver alguém de apoio. Alguém que doe essa energia. Então, médiuns de apoio são médiuns muito importantes. São médiuns que estão ali doando a sua energia para que aquela reunião possa acontecer. É por isso que está tudo certo. É por isso que está tudo bem. É por isso que não tem ninguém especial. Mas tem cada um vivendo de acordo com a característica e a necessidade do seu próprio progresso. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente recebe os recursos da nossa vida, e é assim que funciona, quando a gente reencarna, a gente recebe recursos para a nossa vida.
esses recursos, eles servem para que a gente possa ter um progresso, ter um crescimento. E se a gente não recebeu o recurso da mediunidade ostensiva, a gente recebeu outros recursos que nos colocam numa condição para o progresso. E é esse caminho que a gente tem que seguir. Ninguém está desamparado. Aquele que não tem mediunidade ostensiva tem a intuição. Continua recebendo o amparo do seu amigo espiritual. Continua recebendo o amparo da espiritualidade através da intuição. Tem o mesmo contato. Tem a mesma possibilidade de ser instruído. E tá tudo bem. É isso que a gente precisa lembrar. Não tem ninguém desamparado no campo de Jesus. Jesus não desampara ninguém. Todos estamos amparados, cuidados, protegidos e amados. E a gente precisa lembrar disso. Respondi? É isso aí. Às vezes, em alguns momentos turbulentos da vida, a gente acaba se deixando levar por uma situação, né? Então é sempre muito importante lembrar, né, dessa frase, né? Jesus nunca nos abandona, Não. né? Jesus está sempre com a gente. E você tocou no ponto até do Sage, né? E eu acho muito interessante também, porque, como eu disse lá no início, né? O Centro Espírita Nair Montes de Castro oferece alguns estudos online e você, jovem, que às vezes está curioso, né, sobre a doutrina espírita, quer conhecer mais sobre algum aspecto, ou mesmo sobre a mediunidade, né? Você está passando por um momento que você não consegue explicar essas ocorrências, você tem essa dúvida dentro de si, essa curiosidade, às vezes você tem esse sexto sentido, né, como foi dito, e aí você quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina, outros aspectos que podem te ajudar no processo de autoconhecimento e, eventualmente, da mediunidade. O Centro Espírita Nair Montes de Castro, né, o Instagram é @senc, existe, né, uma oferta dos estudos introdutórios da doutrina espírita, ofertado para jovens, né, de até 24 anos, de maneira online. E existe uma outra oferta de estudos, né, de outras temáticas mais centrais, também ofertados de maneira online. Então, como disse, né, o nosso querido ET Bilu, busquem conhecimento. O conhecimento é muito importante. Eu sou fã do ET Bilu, cara. Jovem, tá? Eu sou fã do ET Bilu, cara. Aquilo ali era um arauto da paz que ninguém compreendeu. Mas busquem o conhecimento, né, pessoal? Meu amigo José Júnior, aí eu mando um abraço para ele, daqui de Palmital. Ele ficou triste um pouco de saber que Hogwarts não vai rolar essa oportunidade, né? A Vanessa colocou, né? O que Jesus também fala na parábola dos talentos, né? É aquilo, a gente justamente tem que refletir a oportunidade que nos é dada e aonde nós podemos aplicar, né? O que nós podemos fazer de produtivo, né? De progresso com aquilo que nos é permitido ter, né? As faculdades que nos são permitidas Eu ter. vou aproveitar até essa deixa da parábola dos talentos e essa construção que a Vani trouxe para a gente, para lembrar também que a gente está aqui falando o tempo todo com referência da doutrina espírita, porque a gente está falando da casa, né, de uma casa espírita. Mas a gente também precisa lembrar que mediunidade não é algo somente da doutrina espírita. Então é muito bom que a gente lembre que, por ser uma característica natural de todo mundo, de todo ser humano, a mediunidade ela acontece em todas as religiões, com todo mundo, até com aquele que não tem religião. E em todas as religiões, cada religião tem o seu aspecto de como lidar com essas pessoas que são mais sensíveis à espiritualidade. Então a gente precisa lembrar disso, porque o próprio Allan Kardec e os próprios espíritos trazem isso para a gente, e a gente precisa entender que não tem ninguém desamparado no campo de Jesus. Porque se só o espiritismo desse o amparo aos médiuns, seria difícil, né? Muito Isso não complicado. é uma verdade. O espiritismo, ele trouxe um manual, ele trouxe pra gente uma clareza, ele traz pra gente uma forma organizada de estudo. Mas a Igreja Católica tem vários santos, né, que eles trazem pra gente com várias características mediúnicas. Vários, né? Posso lembrar aqui da Joana d'Arc. Joana d'Arc, que obviamente. né? É claro que ela tinha ali uma mediunidade muito ostensiva. Teresa de Ávila,
tinha a sua mediunidade super ostensiva, ela fala sobre isso dentro da sua construção. Claro, tinham outros nomes, outras sensibilidades, outras formas de falar, porque cada religião tem a sua forma de trazer. Mas isso continua existindo, por ser uma característica de cada um, do indivíduo, da natureza de cada um. Então a gente precisa também lembrar disso, porque é muito importante que a gente aprenda a respeitar as outras religiões, a respeitar as formas de manifestação desse fenômeno, a compreender, a aceitar, a entender, e com isso olhar mais uma vez para Jesus, para Deus, e ser grato. Ser grato pelo seu amparo em todos os aspectos, em todos os campos. Porque se só nós tivéssemos poder sobre a mediunidade, isso não seria justo. E Deus é justo em todos os seus caminhos. Então, lembrar disso é muito importante para que a gente possa estar sempre sendo grato a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia por todos nós. Não tem ninguém desamparado realmente dentro do seu cuidado e do seu amor. É isso aí, pessoal. Então, palavra muito importante aí, respeito, né? Nós temos que nutrir dentro de nós, independente de crença, religião, o respeito é o fio condutor que vai nos unir, né? Assim como Jesus veio nos ensinar. Temos a Helena Matos participando, né? Compartilhando da minha visão utópica do ET Bilu, visionário incompreendido. Concordo em gênero, número e grau. E agora, Camila, existe uma dúvida também, né? E é algo que eu tenho até um pouco de medo de me colocar nessa posição, né? Que é uma pessoa jovem, né? Com uma cabeça em formação, no sentido de pensamentos, no sentido de ideias, de o que fazer, o que não fazer. Até uma pessoa mais jovem que está conhecendo o mundo, né? Uma criança mais próxima, né? Um adolescente. E começam a aparecer, né, algumas dessas manifestações e a pessoa fica um pouco assustada, né? Ela não sabe explicar o que é, o que está acontecendo, não sabe muitas das vezes expressar o que significa para ela o que está acontecendo, né? E pensando na mediunidade, ela manifestada em crianças, adolescentes, talvez até em adultos, como não tem restrição de idade, né? A pessoa pode ficar até achando que está ficando louca, algo nesse sentido, né? E aí já até aproveito uma pergunta que foi feita aqui pra gente, né? A pessoa às vezes ela ouve vozes, mas não sabe o que significa isso, ela não sabe, e aí às vezes entra em contato com esse assunto da mediunidade, né? Ela não sabe se o fato dela estar ouvindo vozes é algo mediúnico ou é algo, né, com outra explicação. E muitas das vezes a pessoa é descredibilizada pelo círculo social onde ela se encontra, né? As pessoas não dão valor àquilo, elas não encontram o suporte necessário dos pais, dos amigos, das pessoas do entorno e não têm a maturidade emocional necessária para lidar com isso. Então, mediante isso, como que uma pessoa pode, né, lidar com a mediunidade sendo tão jovem, né? Desafios e obstáculos da mediunidade, como superar, né, esses desafios, como lidar com isso sendo tão jovem? Bom, a gente precisa começar a organizar, né? Você trouxe aí um montão de coisa, um montão de situação. Bagunça é comigo mesmo, igual eu falei. Então, pensando numa criança ela não tem autonomia ainda. Então, a gente vai falar com os pais. Então, pensando numa criança, pensando nos pais, o que eu traria de aconselhamento seria pensar na evangelização. Porque aí a gente precisa, quando a gente fala de criança, a gente precisa de uma evangelização, a gente precisa de que os pais tenham compreensão do que esteja acontecendo, né? A gente precisa de um entendimento melhor do caso para saber de verdade o que está acontecendo. Então, pensando em criança, a gente pensa que os pais deveriam estudar melhor. E aqui, de novo, estamos falando sobre a ótica da doutrina espírita e cada religião vai ter o seu direcionamento, mas o nosso aqui é pela doutrina espírita. Pensando na criança, a gente pensa que os pais deveriam começar a entender sobre a doutrina espírita para entender um pouco mais sobre mediunidade e essa criança ser evangelizada. A outra questão é que
A gente não pode esquecer que mediunidade é uma coisa, dificuldades psiquiátricas e psicológicas são outras, e isso também precisa ser avaliado. Não podemos negar isso, esse aspecto. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde se tem acesso aos médicos, né, aos terapeutas, aos psicólogos. Não vamos negar nunca que é preciso fazer avaliações. Não nos esqueçamos disso. Porque não é justo falarmos que tudo é mediunidade ou que tudo é uma doença mental. O caminho é sempre o caminho do meio. E para isso a gente precisa testar. Então não custa nada fazer uma avaliação com um psicólogo para entender o que essa criança está vendo, sentindo, o que ela está querendo dizer com isso, né? Para entender o que está acontecendo. E de repente o psicólogo vai dizer, olha, psicologicamente falando, não tem estrutura, né? Não tem estrutura diferenciada nenhuma aqui. Aí a gente vai falar, então, mediunidade. Porque é assim que funciona, né? Nós temos questões psicológicas, nós somos um ser formado por um corpo, um espírito, mas também uma mente. E essa mente, graças a Deus, precisa ser trabalhada, avaliada, né? Nós temos técnicas e podemos abusar delas. E é isso que eu gostaria de lembrar. Falei de criança, vamos falar do jovem. O jovem já é um pouco diferente, porque o jovem ele não tem total autonomia, mas ele tem alguma autonomia dependendo da idade, né? Um jovem adolescente, ele pode pedir aos pais procurar ajuda e procurar o entendimento, procurar o estudo da casa espírita. Não necessariamente com os pais, mas ele pode vir à casa. E dependendo da idade, ele já tem mais de 18 e ele pode vir. E aí, o caminho para o jovem é estudar. Todo mundo, e para o jovem e para o adulto, todo mundo que percebe que tem alguma coisa diferenciada, a resposta para mim é conhecimento. Tudo que a gente tem que é diferente, a gente precisa conhecer. Porque você só vai saber lidar com aquilo conhecendo. Negar não é a resposta. Fingir que não existe não é a resposta. Odiar não é a resposta. Lutar contra, nada disso é a resposta. Tudo só acontece com conhecimento. Vou dar um exemplo simples. Meu cabelo é cacheado. Qual é o jeito de eu lidar com o meu cabelo? Conhecendo. Eu só vou conseguir lidar com o meu cabelo se eu souber como se deve cuidar de um cabelo cacheado. Tem outra forma. Não adianta eu querer negar a estrutura do meu cabelo. Eu fingir que meu cabelo não é do jeito que ele é. Eu tratar meu cabelo como se meu cabelo fosse liso. Não vai funcionar. Ou eu tratar meu cabelo como se ele fosse crespo. Não vai funcionar. Meu cabelo é cacheado. Eu tenho que tratar ele como cacheado. E para isso eu preciso conhecer como se faz isso. Da mesma forma, apesar do exemplo parecer ser bobo, mas é a mesma forma em relação à mediunidade. Se eu tenho algo que é diferenciado, eu preciso entender o que é isso. Para eu entender o que é isso, eu preciso estudar. Em estudando, eu vou saber como lidar com isso. E lidando com isso, eu vou ter uma vida melhor. Tendo uma vida melhor, eu vou saber como me desenvolver, como me portar, o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que não é, o que é adequado para aquilo, o que não é. Então, um convite para qualquer pessoa que perceba que tem alguma coisa que não está tão alinhado quanto ela acha que deveria, é procurar conhecimento. Seja para tudo na nossa vida. Se você não dorme bem, se você não come bem, se você não estuda bem, se você não é feliz, se você não consegue sentir, se você não consegue respirar bem, se você não consegue andar direito, seja o que for, procura conhecer. Porque através do conhecimento, você vai poder lidar com aquilo que de alguma forma é para você estranho, e aí você pode perceber e tomar decisões, alinhar, melhorar. Então, para a doutrina espírita e para a mediunidade é a mesma questão. Vamos conhecer. Esse é o convite. E o Vitório colocou aqui, né? Existe a possibilidade. O exemplo do cabelo, eu tenho que falar primeiro, eu me senti muito representado, porque ao nível pessoal, realmente, se eu não tivesse conhecimento, eu já ia estar, porque já foi prece, já foi oração, já foi de tudo para eu conseguir dar um jeito nisso aqui. Graças a Deus eu segui o caminho do conhecimento, hoje eu estou conseguindo lidar melhor. Mas o Vitório colocou uma questão, né? Pode raspar o cabelo, né?
A questão da mediunidade, existe a opção também de você falar, pô, não tô afim? Ou é como já é algo que vem, é algo que não tem essa opção de, poxa, não tô afim? Não. E até raspar, como ele trouxe de um jeito meio que coisa fútil, também é um jeito de lidar. Quando você raspa o cabelo, né, no exemplo que eu trouxe, você vai ter que lidar com a sua imagem sem o cabelo. Isso também é lidar. Então, com a mediunidade, se você quer fingir que ela não existe, isso também é lidar. Isso vai trazer consequências, como nós falamos lá no início da nossa conversa. Toda ação tem consequências. Então, não tem como fugir. Nós não nos escondemos. Nós não conseguimos fugir, nós não conseguimos fingir que não existe. E nada na nossa vida a gente consegue fazer isso. Tudo a gente precisa tomar decisões em que nós sejamos capazes de lidar com as consequências das decisões que a gente toma. E quando você finge que a mediunidade não existe, isso vai gerar consequências. Quando você finge que não existe aquela sensibilidade que você está sentindo, terão consequências. E você vai ter que ser capaz de lidar com elas. Mais uma vez, estou sorrindo. Todo mundo acha que fica um pouquinho, né? Mas é muito importante, né, a gente ter esse momento de reflexão sobre as nossas atitudes e qual é a finalidade, né, que elas estão nos levando. E com a mediunidade também não é diferente, né, pessoal? A De gente novo, tem me lembra a parábola dos talentos que a que, Vanessa nos lembrou, né? Aquele que enterrou o talento que recebeu, qual foi a consequência para ele? ficou bem mal. Tem uma frase, né, lá, você vai ser, como é que é? Virar ranger de dentes, alguma coisa assim, né? Não, né? Pois é, Mas eu não gravo os eu também detalhes, né? Não não. consigo gravar o Eu ipsilitre, também não. mas aquele que enterrou os talentos foi repreendido pelo seu senhor. É E repreendido. perdeu o talento que tinha, né? Porque quem enterrou o talento não entregou, não fez o talento dobrar, não fez Sim. nada de útil com aquele Nem talento. tentou, Então, né? nem tentou. Então, quando ele entregou o um talento que recebeu, o que o Senhor fez? Retirou o talento dele e o repreendeu. Porque ele não foi útil. Hum, hum. É exatamente o que acontece conosco. E isso é muito interessante porque na enquete que a gente fez perguntando, né, se existia, se as pessoas já viram ou conheciam alguém que já utilizou ou utiliza ainda a mediunidade de uma maneira descuidada, né? Nós tivemos, se eu não me engano, foram 85% das respostas dizendo que sim, né? Então, é muito relevante isso, porque nos leva a perguntar, né, como os talentos estão sendo usados, como nós estamos. E eu falando isso não é tipo apontar lá, ó, tá usando aquilo fazendo coisa errada. Mas nós temos também que nos perguntar, né? Será que eu estou usando os meus talentos, aquilo que Deus me permitiu adquirir, me permitiu ter de maneira correta, né? Então, essa é exatamente, no popular deu ruim. Então, tipo, a gente tem que refletir, né, sobre aquilo que nós estamos fazendo, para onde isso vai nos levar, né, ou está nos levando. E é aquilo, é através do nosso desenvolvimento que muitas pessoas também vão ter o seu desenvolvimento, o seu progresso, né? Somos seres individuais e coletivos ao mesmo tempo. Então, nosso talento influencia no talento dos outros, né? Os espíritos falaram para a gente no livro dos espíritos que não fazer o bem também é fazer o mal. Os espíritos, eles sempre, né, dão uma chamada, né? Então, não fazer nada, dizer não vou me meter, não vou fazer nada, isso também é fazer o mal. Inatividade dos bons, né? Tem aquela frase, né? Então, fica a reflexão, né, pessoal? Vamos pensar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer e buscar tomar atitudes, né, que garantam o desenvolvimento, o progresso. Acima de tudo, conhecimento sempre mantendo respeito, como a gente conversou. E, Camila, tem uma questão, né, que nesse assunto todo, né, de autoconhecimento, de reflexão, eu recebi a triste notícia aqui de que não existe um manual, né, para
para o meu caso específico de mediunidade, não tem assim uma cartilha, né, Thiago? Não. Não tem a cartinha de Hogwarts chegando por Coruja, ou pelo caso aqui, né, Canário, João de Barro, não tem nenhum vindo com cartinha. E vamos imaginar, né, que amanhã eu descubro que eu tenho uma mediunidade, começo a manifestar, né, dessa forma um pouco mais intensa as minhas faculdades mediúnicas. A partir disso, quais são as atitudes que eu posso tomar para melhorar um pouco, né? Além do conhecimento, além da busca, né? Como a gente conversou, existem práticas, atividades ao longo do meu dia a dia que eu posso tomar, né? Para melhorar a minha, digamos assim, qualidade de vida com essa faculdade mais aflorada, né? Eu faço a dieta do sol, da lua. O que eu posso fazer para melhorar um pouquinho? Olha, eu vou ser muito honesta, como eu fui até agora. Não temos receita para médiums. Não há diferença entre ser médium e ser uma pessoa. Então, a receita para que a gente tenha uma vida melhor é a receita que se dá para todos. Sermos bons ou procurarmos, né, ser bons. Exercer a nossa vontade na tentativa de ser bom, na tentativa de se melhorar, na tentativa do progresso, na tentativa do conhecimento, na tentativa de seguir os passos de Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. Se a gente faz isso, se a gente já faz esse esforço, não importa se a gente é médium, se a gente não é, seja lá o que a gente for, não tem diferença, esse é o caminho que vai fazer com que a gente seja melhor. Não tem segredo, não tem mágica. Ser médium não é ser diferente. Não tem regime de exceção na seara do Pai. Ninguém é especial, ninguém é melhor, ninguém é pior, ninguém está sob um regime mais rígido ou menos rígido. Não tem. Todo mundo recebe o mesmo manual no sentido da melhora. E o manual é o nosso modelo. É os passos que Jesus veio exemplificar. Jesus não reencarnou na Terra para ser bonitinho, para a gente dizer que ele se sacrificou por nós. Ele reencarnou na Terra para mostrar para a gente, olha só, é possível. Eu estou fazendo. Estou mostrando para vocês, é possível. E é isso que a gente precisa lembrar. Então, tentar, porque hoje a gente ainda não consegue, mas a tentativa de seguir os passos de Jesus já é o que vai levar a gente a novos caminhos, a um progresso, a uma construção melhor e a nos sentirmos melhor e a sermos melhores. Independente de sermos médiums ou não. E é muito, muito bacana porque quando a gente olha, né, nesses aspectos de Jesus, né, e a sua trajetória, a gente vê que o exemplo está aí, né? A gente tem um exemplo, né? Só seguir lá bonitinho, né? Só que aí a gente fala, não, hoje eu vou ser o exemplo de fraternidade, de solidariedade. Aí a gente pega aquele trânsito, aí a gente vai abrir o carro, assim, a gente vê que alguém bateu na porta, tá arriscado. A gente fala, meu Deus, né? Jesus, a gente até fala. Mas eu acho que é muito interessante, né? Porque é igual tem naquele filme, né? Todo-Poderoso. Quando a gente pede por sabedoria, Deus vai nos dar a sabedoria ou a oportunidade de sermos sábios e desenvolver, né? Quando a gente pede paciência, Deus vai estalar o dedo, né? E a gente vai ser paciente do dia para a noite, a gente vai ser zen aqui, nossa, nada me abala, ou ele vai dar oportunidades para nós desenvolvermos e colocarmos em prova, né? Então, são os pequenos progressos, né? São os pequenos passos, mas o exemplo a gente já tem que é Jesus, né? E cada um dentro da sua própria dificuldade. Isso é uma outra coisa que a gente também precisa aprender a respeitar. Se o nosso irmão está vencendo grandes provas dentro da própria dificuldade dele, e a gente olha e fala assim, gente, eu não consigo fazer 1/3 do que ele está fazendo. Tá tudo bem, faz dentro do que você consegue fazer. Esse é o mais importante. O mais importante é que a gente vença as nossas próprias dificuldades. Porque
A gente não vai ser Chico. Não vai. A gente não vai alcançar aquele grau de sacrifício numa única vida. A gente não vai conseguir ser Madre Teresa. Não assim, não do nada, não acordei você. Não vai. E é essa a grande questão. O que a gente pode fazer com os recursos que a gente recebeu? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Com os recursos que eu recebi de inteligência, com os recursos que eu recebi financeiros, econômicos, com os recursos que eu recebi de comunicação, de amizade, de fraternidade, com os recursos que eu estou recebendo amorosos, o que eu posso fazer? O que eu tenho feito para retribuir aquilo que eu tenho tanto recebido? Porque a gente recebe muito, mas nós somos eternos pedintes. A gente Com quer sempre certeza. mais e mais e mais e mais, e a gente precisa virar a chave e falar, tá bom, eu preciso retribuir um pouquinho. Essa é a questão. E a gente tem uma questão hoje em dia também, né, que é com essas redes sociais, o Instagram, muitas das pessoas, né, se fixa somente na questão do status, né? Ou seja, passa a não se dar conta naquilo que tem de positivo ou naquilo que está fazendo, que está progredindo, né? Se importa mais com o que o outro já alcançou, da forma com que o outro alcançou, do que ele está fazendo agora. Só que, pessoal, igual a gente conversou até em algumas edições do Caravana Cast, da revista Caravana Jovem, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu caminho a trilhar, né? Como você bem disse, né, Camilo? Nós temos que respeitar também o nosso progresso, valorizar isso de pouquinho em pouquinho. É claro, eu acho que sempre eu vou pedir a Deus, por favor, Deus me dê paciência, né? Um lado ainda tem essa expectativa, mas é algo importante, né, que a gente tem que fazer, principalmente nos dias de hoje, e usar esse grande talento que a gente tem, né, que é a tecnologia, que são as redes sociais, para transformarmos isso em algo positivo, né? Porque senão a gente vai fazer a mesma coisa, né, da parábola, trazendo mais uma vez. A gente vai ficar enterrando o nosso talento em vídeos de gatinho lá no Instagram, no TikTok, né? Vídeos de crianças rindo, e a gente vai se esquecer de que existe aprendizado, existe oportunidade de aprendizado, né? Existem tantas pessoas que se destinam a oferecer um conteúdo caridoso, positivo, né? Palavras boas, estudos, né? Como a gente falou. Então, é uma grande ferramenta, né? E oportunidade que a gente tem, né? E de ter esses conhecimentos, né? Como o José Júnior disse, a gente vai na força do hábito muitas das vezes, né? Mas nós temos que lutar muitas das vezes contra nós mesmos, contra alguns hábitos nossos, né? Para que a gente vá de pouquinho em pouquinho avançando. Faz parte. E, Camila, eu queria te perguntar agora uma parada que agora, essa daqui, puxa, eu acho que um pouquinho para todo mundo, né, pessoal? A gente fica preso muitas das vezes, né, em algumas tendências nossas, alguns hábitos, né? Como o José Júnior disse aí no chat, fica preso na força do hábito. E quando a gente descobre, às vezes, alguma capacidade, alguma inclinação, alguma oportunidade ou alguma faculdade, né? Principalmente quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pensa logo que isso vai me trazer, né? O que que eu posso ganhar com isso? A gente já esfrega as mãozinhas assim, estilo tio Patinhas, eu te falo, e que eu vou ganhar com isso, né? E aí muitas pessoas pensam, né, em retorno financeiro, em retorno, em algum tipo de retorno em relacionamento, retorno de mérito, isso vai me levar, retorno moral, né? E por aí vai, até mesmo espiritual, né? Não, eu sou médium aqui, então eu tenho ali um lugar garantido ali, eu tenho uma poltrona com meu nome ali, perto da galera bacana, né, do mundo espiritual. E existe, né, algum tipo de retorno ou recompensa, né, a partir do uso da mediunidade, né? Eu tenho a esperança, né, de que um dia algum médium do nada vai entrar em contato comigo e me oferecer os números da Mega da Virada, e aí né, a gente sempre tem, a gente tem esse pensamento. Mas, e aí trazendo novamente, né, os dados da enquete.
85% das pessoas disseram que já viram alguém utilizando de maneira descuidada, né, a mediunidade. Existe algum retorno, alguma recompensa? É correto usar como forma de autorrecompensa a mediunidade? Por favor, Camila. Bom, de novo a gente vai falar aqui sobre a visão que o Espiritismo, a doutrina espírita traz, né? E dentro da doutrina espírita, a gente não vai dizer o que é certo e o que é errado para as pessoas, porque a gente sabe que cada um tem seu livre-arbítrio. Só que, dentro do seu livre-arbítrio, nós já falamos que tudo que tem uma causa, uma decisão, tem consequências. Então, quando você toma de um trabalho, né, de um esforço, de uma condição intelectual de outra pessoa, e tem remuneração sobre isso, né, toma da identidade intelectual de alguém, tem remuneração sobre isso, na vida material isso é crime. Tomar a autoria de alguma coisa que não é sua é crime. E, principalmente, ter benefício financeiro é crime. Imagina se na vida espiritual seria diferente. Então, se eu vendo uma informação que um espírito me deu, seja ela qual for, se um espírito me diz que misturando guaco com mel é um bom remédio, e eu começo, né, um bom remédio para gripe, e eu começo a vender isso. Olha, eu tenho um ótimo remédio para gripe que eu recebi da espiritualidade. Você me dá 10 mil que eu te digo a receita, o que eu estou fazendo é utilizar do recurso de uma outra inteligência para ganhar benefício financeiro. E se no mundo material isso é crime, imagina se não é no mundo espiritual. Só que no mundo material eu respondo civil e criminalmente. No mundo espiritual eu respondo por falência moral. E eu te garanto que isso é pior. Eu te garanto que as dificuldades que eu vou enfrentar por essa consequência vão ser muito piores. A outra questão me lembra muito, e de novo, né, eu não vou saber repetir ipsilitre, mas vou saber dar uma ideia do que é dito, é quando Jesus nos diz que se a gente recebe o benefício, né, o salário do que a gente fez estando na terra, a gente não vai receber quando estiver nos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe sim benefícios sobre o que a gente faz. Mas se a gente recebe esses benefícios de forma material, a gente não vai receber esses benefícios de forma espiritual. Porque a gente usou disso para ganhar benefícios que não deveriam ser nossos. Então, eu acredito que nós precisamos muito refletir que não podemos usurpar daquilo que não é nosso. Não deveríamos fazer isso com nada. Com informação, com pessoas, com nada. Nem com a mediunidade. A mediunidade é um dom natural. Deixa eu me corrigir. A mediunidade é um aspecto, um fenômeno natural que todos nós temos. E nós trazemos essa comunicação do plano espiritual para o plano material, para que possa haver essa comunicação e muitas vezes uma troca, um acalento, um consolo, talvez um progresso, talvez um entendimento, talvez uma ajuda, mas nós não temos o direito de cobrar por aquilo que não é nosso. Nós temos o direito de cobrar, sim, pela intelectualidade que nós construímos. Então, se a gente tem uma profissão e a gente escreve um livro desenvolvendo uma teoria da nossa profissão, aí nós podemos cobrar sobre isso. Mas quando a gente recebe por um livro que não a intelectualidade não é nossa, será que nós deveríamos cobrar? Porque aquele espírito que nos ajudou, que ditou pra gente aquele livro, ele não está recebendo nada. Isso é justo? Pensando nas leis morais, nas leis divinas, isso cumpre o que Jesus nos ensinou? Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeis. Nós estamos cumprindo o que foi dito? Quando Deus cobra da gente alguma coisa? Então, eu acho que essa reflexão fica individualmente. Apesar da doutrina espírita nos orientar que não deve ser cobrado, não vou dizer
dizer aqui o que é certo e o que é errado, mas vou dizer que cada um converse com a sua consciência e pense se isso é justo, se isso é certo. E uma outra questão é, se a pessoa tem dificuldade financeira e ela precisa de um consolo, de uma palavra amiga, de uma ajuda, que um espírito pode dar através desse médium, ela não vai receber porque não tem dinheiro para pagar? Isso é justo? Só as pessoas que têm condições financeiras vão poder receber essa comunicação? Isso é certo? Então, são coisas que nós precisamos realmente refletir como médiums, mas também como irmãos, como seres espirituais que somos, porque nós somos seres espirituais vivendo no corpo. Nos ter empatia com o outro, para ter um entendimento do que a gente quer fazer com os dons, com os talentos, como na parábola dos talentos que recebemos do nosso Senhor. E é muito reflexivo porque justamente, né, às vezes muitas das pessoas reclamam de uma desigualdade, né, de algum tipo de coisa que acontece nesse sentido, sendo que fazendo esse processo de autoconhecimento, a gente vê que nós também temos um papel na sociedade, né, a contribuir para que a fraternidade, né, uma maior colaboração, uma equidade, né, seja respeitada. E muitas das vezes, né, nós não nos damos conta de que nós mesmos contribuímos, né, para com que ocorra esse tipo de desigualdade. E aí vem a importância, como você disse, né, do autoconhecimento, né, que nos permite refletirmos as nossas próprias atitudes, né? Temos que fazer a diferença a partir das nossas próprias mudanças, porque nós não podemos mudar o próximo, né? Muitas pessoas, até falando sobre esse tema da mediunidade, muitas pessoas às vezes esperam que entrando em contato, né, com seres espirituais vai poder mudar a vida de outra pessoa, né, vai poder ter uma recompensa nesse sentido, né, recompensa no sentido de poder, quando na verdade não é bem assim, né, a partir das próprias mudanças, né, do autoconhecimento. E existe, igual você falou sobre essa questão, né, muitas pessoas se colocam em uma posição, às vezes, né, que acham que estão acima das demais por terem essa faculdade, né, da mediunidade. Muitas pessoas se colocam nessa posição ao cobrarem, né, por algum tipo de uso dessa faculdade mediúnica. E fica a dúvida, né, a gente falou um pouquinho sobre isso em alguns assuntos atrás, mas eu acho que é importante a gente frisar também. Tendo a oportunidade, né, o afloramento, a descoberta dessa faculdade mediúnica um pouco mais ativa dentro de mim, isso permite com que tenha-se uma posição mais elevada, significa que fulano é melhor que fulano, significa que fulano tem um desenvolvimento fisiológico ou espiritual mais elevado do que outra pessoa, só acontece com pessoas de determinada... Tem ali um fiscal, né, um muito espiritual. Não, esse aqui não. Esse aqui ela precisa sair aqui da classe, a partir daqui para cima, daqui para baixo não pode. Existe esse tipo de coisa na mediunidade? A pessoa ela se torna melhor por ser médium? Não. E a resposta é não, e eu espero que fique bem claro que não. E por que reforço isso? Para que a gente entenda de novo que mediunidade não é dom, não é regime de exceção, não é superpoder, não traz nada de especial. E mediunidade ostensiva é um caminho, é uma ajuda, é uma característica, é um aspecto que nos ajuda no nosso progresso. Porém, foi o que eu falei. Quando vai fazer a nossa construção, o nosso mapeamento, para que a gente venha fazer a nossa reencarnação, cada um recebe as provas, cada um recebe os recursos conforme a sua necessidade. Então, cada um, seja médium ou não, recebe os seus recursos para a sua necessidade, para aquilo que precisa para o seu próprio desenvolvimento. Então, o que é médium precisava da mediunidade para que pudesse desenvolver algum aspecto que nós não vamos poder saber, porque não tem como generalizar. Cada um sabe, vai ter que saber de si. Agora, aquele que não recebe, que
tem a mediunidade de forma intuitiva, né, que tem uma percepção, que tem um sexto sentido, que só tem aquela mediunidade natural, né, para ter aquela comunicação com seu amigo espiritual, com seu mentor, para ter uma percepção de vez em quando, ele tem outros recursos para que possa desenvolver outras coisas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o mapa da sua reencarnação. Então, não é aleatório, não é aleatoriamente. Também não é uma conquista do espírito, também não. Mas é uma oportunidade de desenvolvimento, que cada um usa conforme recebe, é um recurso. Assim como uns recebem um recurso de inteligência, outros recebem um recurso de comunicação, outros recebem um recurso de uma força física diferenciada, outros recebem... Cada um recebe os recursos para o seu próprio progresso. Agora, como nós vamos usar, essa é a chave para que a gente possa fazer esse crescimento. E aí sim, nos tornarmos pessoas moralmente melhores. Mas essa é a chave. A chave não está na mediunidade. A chave não está no recurso que nós recebemos. A chave está em como nós usamos. Então, lembrar sempre disso. O médium, ele não tem nada de especial e muitas vezes é o contrário. A mediunidade vem como uma característica de expiação, para que aquela pessoa possa nunca se esquecer do trabalho que ela precisa fazer junto à espiritualidade. Muitas vezes é isso que acontece. Não é sempre, não é uma generalidade, mas o convite, muitas vezes, é que você não esqueça do trabalho junto à espiritualidade, do trabalho junto a Jesus, do trabalho junto ao plano espiritual. Então, o que um pode olhar de fora e falar, ah, mas aquela pessoa tem acesso a informações. Sim, pode até ser que ela tenha acesso a informações que aquele outro não tenha, mas ela também tem que se dedicar, ela tem que trabalhar, ela tem que se melhorar, ela tem que doar o tempo dela, ela tem que se colocar naquela posição, porque aquilo está direcionado para o crescimento espiritual dela. E você tem uma outra função. A sua função, de repente, é ser orador espírita, é ser a pessoa que distribui a bolsa, a cesta básica, é ser a pessoa que recebe aquele que chega na casa espírita, é ser aquele que entrega o copinho de água, é ser aquele que trabalha na cantina, que trabalha na biblioteca, é ser aquele que faz as lives, é ser aquele que faz o estudo, é ser aquele que faz a revista, é ser aquele que faz o jornal, é ser o presidente da casa, é ser o vice, é ser o diretor. Nós não sabemos. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua oportunidade de se melhorar, de progresso. Não é à toa, não tem aleatoriedade. Então, nós precisamos estar sempre olhando para a nossa vida para poder fazer a sua própria construção. E tudo tem, igual você falou, né? Tudo tem um motivo, tudo tem, né, um propósito, né? Deus não deixa nada, não cria nada sem um propósito útil para aquilo, né? E cabe a nós escolhermos como nós vamos utilizar aquilo que nos foi dado, né? Buscando justamente, claro, valorizando e respeitando as conquistas do próximo, mas também pensando nas nossas, como nós vamos fazer aquilo, né? Como nós vamos progredir, contribuir, o que nós vamos aprender, o que a gente, né, pode fazer para nutrir esse desenvolvimento, aquele que é diretor dos assuntos doutrinários, como a Vitória falou. É importante porque dá um quentinho no coração, igual quando você falou, aquele que faz a live. Eu me senti aqui, eu falei, rapaz, olha, eu comecei a pensar, eu falei, gente, é mesmo, sabe? Dá um quentinho no coração. Então, tem que falar também, aquele que é diretor de assuntos doutrinários, é muito importante também, né? E independente, né, da função, independente da atividade que realize, né? Cada um tem a sua importância, cada um merece ser valorizado e respeitado, né? E buscar sempre o desenvolvimento e utilizar da melhor forma aquilo, né, que lhe foi permitido ter e desenvolver a partir das suas escolhas, né? A gente tem sempre que lembrar isso, né? Que são as nossas escolhas também que fazem toda a diferença no final, né? E não é fácil. E, igual, você abordou aí alguns aspectos de centros espíritas, né? Alguns setores, é muito importante que a gente, muitas das vezes, né, é até um dos assuntos abordados
nos estudos introdutórios, né, a gente ouve falar, né, de uma coisa mágica chamada reuniões mediúnicas. E aí a gente fica assim, né, mas o que seriam essas reuniões mediúnicas? Qual que é o propósito dessas reuniões mediúnicas? Existe algum tipo de cerimônia, ritual? A gente tem algum tipo de cuidado que tem que tomar? Qualquer pessoa pode participar, entrar? Como que funciona e para que servem essas reuniões mediúnicas? Por favor. A reunião mediúnica, ela não é uma reunião aberta, então não é uma reunião que qualquer pessoa possa entrar. Não porque exista algum ritual, algum segredo, alguma coisa escondida, mas porque tem uma necessidade de compreensão. Então, para a pessoa poder participar, ela precisa ter estudado e ter passado por alguns estudos e pelo desenvolvimento mediúnico para que ela entenda o que está acontecendo ali e faça parte daquele trabalho de forma a ajudar e não a atrapalhar. Por quê? Porque se ela entra ali, tem um total desconhecimento e ela sente medo, se desespera, sai correndo, grita, pula, imagina a perturbação que vai gerar, né? Então, é importante que a pessoa estude a doutrina e aí, de novo, né? Os livros básicos, livro dos espíritos, livro dos médios, desenvolvimento mediúnico, reunião mediúnica. Será muito bem-vinda. E poderá contribuir e fazer parte, porque uma reunião mediúnica não é uma reunião de estudo. É uma reunião de trabalho. Todos que estão ali estão trabalhando. Não há estudo numa reunião mediúnica. O estudo que tem, o livro que tem numa reunião mediúnica, existe uma leitura numa reunião mediúnica. É um livro de harmonização. Porque estudo você faz em outras reuniões. Numa reunião mediúnica, a gente vai trabalhar. E como é que é esse trabalho? Esse trabalho é um trabalho através da mediunidade. Então, numa reunião mediúnica, nós temos o que a gente chama de dialogador, que é aquele médium que vai conversar, que é aquele médium que não tem, muitas vezes, influência, mediunidade ostensiva, mas ele vai conversar com os espíritos que se manifestam através dos médiuns ostensivos, médiuns ostensivos e médiuns de apoio, que são aqueles que sustentam energeticamente, através da sua doação energética, a reunião. E ali nós vamos atender e ajudar todos aqueles que vêm através da comunicação mediúnica. Também vamos receber orientação do plano espiritual, também vamos receber mensagens consoladoras para aqueles que precisam. Então, uma reunião mediúnica é uma reunião de trabalho, onde nós vamos estar trabalhando diretamente com o plano espiritual, de forma ostensiva, doando energias e fazendo aquilo que o médium, seja ele ostensivo ou não, seja ele médio ostensivo ou de apoio, se preparou para fazer. É uma reunião muito importante para a casa espírita. Toda casa espírita tem suas reuniões mediúnicas. Na nossa casa nós temos muitas. Quase todo dia, eu ia contar aqui, mas ia demorar muito, eu ia esquecer de alguma, alguém ia ficar chateado comigo. Então, quase todos os dias nós temos reuniões mediúnicas na nossa casa. E isso é muito bom, porque nós temos atendimentos, muitos atendimentos à espiritualidade, e isso significa que a gente está contribuindo, né, com um trabalho dedicado, né, a essa transformação do planeta que a gente tanto precisa. Nós não paramos durante a pandemia, então, mesmo durante a pandemia, nós mantivemos alguns grupos de reunião mediúnica, grupos fechados, grupos que já se encontravam, então, respeitando o aspecto sanitário, respeitando o distanciamento, respeitando máscara, respeitando a quantidade necessária na sala, respeitando ventilação. Nós fizemos todo um estudo para manter os estudos da a reunião mediúnica, que a gente entende que a reunião mediúnica é profundamente necessária, não só para os médiuns, mas também para o trabalho espiritual e para todos aqueles que são atendidos. E a reunião mediúnica não tem ritual, não é sagrada, não é fechada no sentido de proibido, no sentido de só os especiais podem entrar, só alguns podem participar, mas é uma reunião que a gente tem muito carinho e a gente precisa que as pessoas estejam ali entendendo e participando, trabalhando. Não é um lugar para estudo, mas é um lugar de trabalho. E para você trabalhar, você precisa ter estudado, se preparado.
Nas reuniões mediúnicas, a gente também tem estagiários, que são pessoas que estudaram, se prepararam e estão lá na posição de estagiários para aprender, para depois sentar na cadeira junto conosco. E é assim que funciona a reunião mediúnica na nossa casa. Cada casa aborda de um jeito, mas na nossa é assim que funciona. Nossa, é muito interessante, principalmente a respeito dessa parte do medo, né? Porque realmente existe um preparo, porque se você não tiver ali, né, um conhecimento, né, de como as coisas acontecem, do porquê elas acontecem, qual a finalidade daquilo, né? Imagina Kardec, né, vendo o fenômeno das mesas girantes, falando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e sai correndo e pula, né? Ia ser um pouco... Aham. É um hospital. Uma reunião mediúnica é como um hospital. Se você vai num hospital na emergência, e aí os enfermeiros, os médicos, os técnicos, o recepcionista que está lá, não estão preparados para te atender. Você chega lá, sei lá, com o braço quebrado, o médico olha para sua cara e fala assim, ai meu Deus, e sai correndo, como você vai se sentir? Sai correndo também. Você vai achar que, né, eu não tenho salvação. A morte não é nem o... É inevitável. Né? E não é pior que a morte, porque meu braço deve estar como? Deve estar nascendo alguma coisa ali no meu braço. Né? Então, porque você vai num lugar onde aquelas pessoas deveriam estar preparadas para te ajudar. Sim. E é assim que funciona uma reunião mediúnica. É por isso que a gente precisa que as pessoas estejam preparadas para estar ali. Porque a gente não pode tratar as pessoas que são pessoas, os espíritos que vêm lá, que são pessoas, a gente não pode tratar de qualquer jeito. Porque se não, né? Quando a gente estiver necessitado de amparo, a gente não quer ser tratado de qualquer jeito. Então, pensando nisso, é por isso que uma reunião mediúnica precisa de toda essa construção. Porque a gente precisa atender as pessoas com carinho e com respeito. E interessante porque nós tivemos... O pessoal até que eu acho que o pessoal está um pouquinho mais de boa com isso, né? Na enquete que a gente fez, justamente perguntando, né, se a pessoa como médium, ela teria medo, por exemplo, de estar em alguma comunicação, a maioria respondeu que não, né? Tivemos 54% das respostas falando que não teria, né? Isso, 54% falando que não teria medo, né? Tiveram algumas pessoas que responderam um pouquinho, outras que sim, né? Mas é interessante como, né, o conhecimento contribui um pouco, né, contribui muito, né, para a retirada desse medo, né, para a compreensão, né, porque muitas das vezes a gente tem medo de algo que a gente não sabe como funciona. A mesma coisa do exemplo do braço quebrado. Se eu não sei que eu tô com o braço quebrado, o cara começa a gritar ali na minha frente, eu vou olhar para a janela e falar, minha hora chegou, adeus, né, já começa ali a fazer uma despedida, porque eu não entendo. Se o cara que entende está desse jeito, imagina eu, né? E isso é interessante porque nos leva ao próximo ponto, né? Que é a importância da harmonia mental e a mediunidade, né? Pensando nesses aspectos, como que os meus pensamentos, as minhas tendências de humor, né? Elas causam algum tipo de alteração nessas comunicações, né? De uma maneira. É possível, igual eu, causar esse desespero ao espírito necessitado, como foi dito, né? É nesse sentido ou tem um sentido mais energético também, algo relacionado a isso? Quando a gente fala de afinidade, né, de sintonia, todo o aspecto em que a gente precisa manter a nossa harmonia, a nossa sintonia elevada, os nossos pensamentos elevados, essa construção, a gente precisa rever. O médium precisa rever isso com um pouco mais de atenção, principalmente quando está alguns dias da reunião mediúnica, porque isso é um preparo, né? Ele precisa olhar para essa sintonia que ele está construindo. Mas, de novo, isso é uma coisa que todos nós precisamos ver. Porque se a gente mantém uma sintonia sempre baixa, triste, uma conexão sempre com pensamentos ruins, com pensamentos autodepreciativos, uma sintonia sempre com pensamentos negativos, pessimistas, que colocam a gente numa condição de tristeza, de desistência, de desesperança, isso é ruim para nós.
esse mundo que a gente está vivendo interior vai fazer mal para nós. Então, independente de ser médium ou não, olhar para a sintonia, para as coisas que a gente está vendo, lendo, ouvindo, tentar diminuir reclamação, tentar diminuir desesperança, pensamentos negativos, tentar entender por que essa ansiedade, por que esse pensamento acelerado, por que a gente não sai das redes sociais e fica rolando feed, e não consegue se concentrar para ler um livro, não consegue respirar, não consegue fazer uma prece. Tudo isso coloca a gente num movimento depreciativo, num movimento de depressão, num movimento ruim, num movimento triste. E veja que eu não estou falando de ser intimista, de ser tímido, de gostar de estar consigo mesmo. São coisas diferentes. Não querer estar em multidão, não querer, não ser efusiante, não ser essa pessoa comunicativa é diferente de não ser de ser essa pessoa em depressão. E nessa depressão, não patológica, mas uma depressão construída. Uma tristeza que você constrói para você mesmo porque você não consegue levantar do sofá, porque está o tempo todo rolando feed, vendo vídeo do TikTok, porque não faz uma leitura saudável, porque não faz uma prece, porque não ouve uma música boa, porque não olha para o céu. Quem está no Rio de Janeiro, e tem outros lugares também que são lindos, mas o Rio de Janeiro tem um céu incrível. Basta que a gente dá uma olhadinha assim, ó, e dá uma olhadinha para o céu e você já tem outra energia. Então, tudo isso é muito importante para todo mundo. E a gente precisa olhar para isso. Precisa fazer o exercício de olhar para o céu, de fazer uma prece, de ouvir uma música boa. E 5 minutinhos por dia já muda tudo. E a gente precisa fazer isso com muito fervor, com muito carinho, porque é isso que vai ajudar a gente a se sentir melhor e estar melhor ao longo do dia. E o período da pandemia foi um período que, por mais que teve seu lado ruim, né? É claro, a gente não pode esquecer em respeito a tudo que aconteceu, mas também oportunizou coisas proveitosas, né? Como, por exemplo, esse resgate, um pouco do que você falou, né? A gente pôde valorizar um pouco, digamos, a vida lá fora, né? A gente pôde valorizar um pouco o sol, o céu, a gente pôde valorizar o quão importante isso é para a vida, para a gente, né? O quão importante o próximo é para a gente, o quão importante aquela caminhada que às vezes a gente faz até a escola, até o trabalho, o nosso trajeto, né? É importante o quão bem aquilo fazia a gente, né? O como bate a saudade de fazer essas coisas que parecem ser simples, mas que mentalmente fazem um bem danado, né? E quando a gente, igual você falou, né, a gente acaba se fechando e esquece de olhar a janela, né? Esquece que o mundo está ali, né? Que as coisas positivas estão ali, né? Que o tempo é o mesmo para todo mundo, mas é a escolha de como utilizar esse tempo, né? Parafraseando o meu velho amigo Gandalf, né? É aquilo que fazemos com o tempo que nos é dado. Eu sou brother dele. O que a gente faz com o tempo que é dado para gente, né? Que é o que importa, porque todo mundo vai ter o mesmo tempo. As 24 horas do dia são iguais para todo mundo, mas como você passa elas, né? O que que você está fazendo? Você está vendo vídeo de gatinho o tempo todo? Eu falo de vídeo de gatinho porque, cara, aquilo prende a gente de uma forma inacreditável. Aquilo tem que ser estudado, mas prende a gente de uma forma, né, que a gente acaba se alimentando, e, mais uma vez, a questão dos talentos e as redes sociais nos talentos, né? Muitas das vezes eu já me vi numa posição em que eu estou mexendo em alguma coisa assim na rede social e a gente fala, uai, mas por que que isso está me sendo recomendado? E aí quando a gente para pensar, é porque a gente construiu tudo uma parada, nós alimentamos aquilo e agora veio para a gente, né? Então nós estamos colhendo aquilo que nós nutrimos, literalmente nesse fato, né? Então eu acho muito importante isso, né? E para esses aspectos, igual você falou, não só para mediunidade, para mediunidade é importante sim, mas como seres humanos também faz toda a diferença em como a gente leva a vida, né? Camila, eu acho uma coisa muito importante agora também, né? Que principalmente para as pessoas mais jovens, para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, um obstáculo,
saco. É uma coisa que para mim sempre me ajuda é a questão do exemplo, né? E muitas pessoas, né, passam por um caminho que elas falam assim, meu Deus, será que eu vou conseguir sair dessa? Acham que estão sozinhas, acham que são as únicas passando por aquilo, né? E não no sentido, né, de, eu sou especial porque só eu estou passando por aquilo, mas, caramba, será por que só eu que estou enfrentando isso? Né? Será que outras pessoas já passaram por isso? E eu acho que o exemplo, né, do próximo ajuda muito numa questão também de inspiração, né? Nós vemos o próximo que passou por uma dificuldade semelhante e isso nos dá um ânimo, né? Você poderia nos relatar como a mediunidade ela se apresentou na sua vida e quais foram algumas das experiências na sua jornada, principalmente no início, né, da sua descoberta, tudo, seu caminho nessa trilha da mediunidade, como que foi mais ou menos que isso aconteceu? E conforme eu falei com você, a mediunidade, quando ela é muito ostensiva, ela acontece a sua vida toda. Não tem, assim, um momento em que você fala, caraca, isso está acontecendo, isso é diferente. Você lida com coisas diferentes a sua vida toda e você vai se adaptando, né? Àquela própria construção. Então, eu lembro que desde criança eu tenho questões que são diferentes das outras pessoas. E minha família, que não é espírita, não venho de família espírita, teve que aprender a lidar com isso de alguma forma e a gente foi seguindo desde criança, né? Então, criança, eu tinha 5 amigos imaginários, que eram amigos imaginários aos olhos da minha família, e que não eram amigos imaginários, né? Eram amigos que me acompanhavam e que eu tinha essa conexão. E aí eu fui crescendo, tendo muitos sonhos, tendo muitas conversas com pessoas que ninguém estava vendo, tendo muitas informações que ninguém sabia de onde. Como é que essa menina sabe disso? Que alguém tinha me falado e eu não sabia, né? Dizer, você não viu, mãe? Fulano estava aqui falando comigo agora. E vivi muito sobre esse aspecto durante a minha infância e a minha adolescência. Até que chegou um momento, e dentro dessa construção, minha família é católica e eu católica, sempre vivendo isso e muitas vezes tentando negar essa característica, porque a família não sabia muito bem como lidar com isso. Então a gente negava, né? Fingia que nada estava acontecendo e seguia e tentava adaptar. Até que chegou um momento em que isso ficou tão forte e tão difícil que eu tinha dificuldades, porque eu passava a noite inteira ouvindo, né? Conversando, ouvindo, e comecei a ter muitas dificuldades para dormir. Foi no momento da minha vida que eu estava fazendo faculdade, então eu acredito que tem a ver com todo o aspecto do estresse, da dificuldade Todo mundo dessa... já tem normalmente, né? Nessa situação, dessa imagino, né? Como é que deve ter sido. transformação, né? Eu fazia faculdade, morava num lugar longe da faculdade, então já era um translado difícil, já dormia pouco. E já calhou de eu estar começando a namorar o Vitório, que hoje é meu marido, e o Vitório, sim, era espírita desde criança. Então, parece que a espiritualidade já estava com tudo programado. Quem não sabia de nada era eu, entendeu? De repente ele até sabia, eu que não sabia. Eu fui enganada da história. E aí eu comecei com essas minhas dificuldades para dormir, e ele começou a me convidar muito para ir na casa espírita dele. E eu muito relutante, com muitas dificuldades. No final das contas, acabei aceitando, porque não dormir não é fácil para ninguém. E acabava alterando muito o meu sono, esses fenômenos que aconteciam na parte da noite. E aí eu comecei a entender, estudar, compreender, né? Entender a doutrina, entender o que estava acontecendo. E aí a educação mediúnica ela foi sendo elaborada na minha vida, o desenvolvimento mediúnico foi acontecendo, tudo foi acontecendo. E hoje a mediunidade não deixou de ser um aspecto natural que acontece sempre, com que eu lido sempre. Mas hoje é um aspecto mais organizado na minha vida, que tem a ver com quem eu sou. Então é por isso que eu falo. Você não desliga. Não tem um botão que desliga. Eu não sei quem é, pelo menos nessa vida, a Camila sem a mediunidade. Porque é algo que existiu para mim e em mim desde que eu me entendo por gente, desde criança. Mas hoje está tudo bem, porque hoje eu consigo
ter essa educação e essa construção e lidar com isso de forma muito saudável. E eu acredito que todo mundo vai conseguir, todo mundo consegue isso. Gostaria de trazer essa mensagem para as pessoas que hoje estão tendo essa percepção. Não tem nada de errado. Tá tudo bem. Basta que a gente estude, que a gente se prepare, que a gente se dedique, que a gente tenha essa educação e você vai conseguir construir os aspectos da sua vida de forma a lidar com isso naturalmente. E entender que é quem você é. Tem pessoas que são sensíveis para umas coisas, outras pessoas para outras, e você tem a sua própria sensibilidade. Não significa que não passei por determinadas dificuldades, que não tive que lidar com outras coisas, mas está tudo bem. Tudo isso, para mim, foi um convite à espiritualidade, foi um convite ao conhecimento, foi um convite ao aprendizado, foi um convite à autoobservação, foi um convite à oração, foi um convite à conexão com Deus, com os amigos espirituais. Não é fácil, não. Mas nenhum convite é fácil, né? É um caminho em que você precisa trilhar. Mas com conhecimento, com carinho, com respeito, você consegue viver essa construção. E depois você vai viver muito bem. E tá tudo bem, sendo uma característica sua. E você vive muito feliz, porque você recebe muito mais do que você dá. O tempo que você dedica, ele é muito recompensador, porque você recebe muito mais do que você consegue dar. A espiritualidade é muito generosa. Eles são muito amigos. E quando você dedica, quando você entrega, quando você está ali de coração, fazendo a sua parte, eles simplesmente te abraçam com muito carinho. E você recebe muito mais do que você um dia ousou imaginar que poderia receber. Então eu falo para aqueles que são médiuns e que são conectados de alguma forma com a doutrina espírita, que procurem estudar, que procurem uma casa espírita de confiança perto da sua casa, para que tenham um conforto, né? Porque não adianta procurar uma casa espírita que seja longe da sua casa, porque isso vai dificultar. Então procure uma casa espírita perto da sua casa, que tenha estudo, que você possa entrar para estudar, que você consiga fazer o seu desenvolvimento, possa participar de uma reunião mediúnica e possa experimentar o que é estar próximo de seres tão generosos, que utilizam do pouco que você dá para fazer muito. Porque o trabalho mediúnico é isso. Você dá um pouquinho do seu tempo, 1 hora e meia do seu tempo, e eles fazem muito. E você fica assim, nossa, quanta generosidade. Eu nem merecia participar disso aqui. Eles suprem todas as minhas dificuldades, suprem todas as minhas falhas, todas as minhas faltas, mas eu estou aqui vendo tudo isso acontecer e podendo ajudar espíritos que muitas vezes necessitam muito mais do que eu consigo oferecer. Mas eles estão recebendo um pouco que eu consigo oferecer. E a gente, por consequência, recebe todo aquele amor, toda aquela generosidade e se torna preenchido, sabe? De um propósito, de uma condição, de uma fraternidade, de uma direção que não teria se não fosse esse encaminhamento. E isso se dá não só para o médium ostensivo, para o médium de apoio, para o médium dialogador, para o médium que está ali fazendo oração, para todo aquele que participa e doa um pouquinho do seu tempo ao próximo. Para aquele que entrega a bolsa, para aquele que faz a live, eu tenho certeza que recebe muito mais do que dá. Porque é assim que funciona na lei de Deus e é assim que funciona no trabalho com Jesus. Nossa, com certeza, igual você falou aí, né? Quando eu paro para pensar igual essa questão das lives, de estar podendo fazer parte disso, né? Dos estudos, então a gente fica se perguntando, caramba, como, né? Será que eu mereço isso tudo? Como que, nossa, é muito bom, né? A gente fica até se perguntando, né, como é possível. E é muito bom a gente encontrar esse propósito, a gente encontrar a nossa utilidade em algo, né, em ajudar o próximo. E eu acho que isso é muito importante, é uma mensagem muito bonita que fica com a gente, né?
que a gente tem que buscar o nosso propósito, a gente tem que buscar um lugar onde a nossa utilidade seja ali oferecida, ajudar o próximo. E as recompensas, né, igual a gente falou um pouquinho, elas vão vir naturalmente, né? E na nossa visão, muitas das vezes material e boba, a gente pensa, ah, mas você não vai me dar dinheiro, então não vale a pena, né? Ah, você não vai me dar destaque, renome, então é bobagem. Mas as recompensas não se resumem só a isso, né? E essas não são nem as melhores, né? Não estão chegando nem perto daquilo que Nenhum dinheiro pagaria o que a gente sim, recebe. ter um Não tem propósito como esse dinheiro no mundo que pagaria. Não exatamente. tem recompensa, cadeira, nome, título que pagaria o pouco que a gente, o tanto que a gente recebe com o pouco que a gente dá. Não tem. E isso a gente precisa dizer para as pessoas, porque às vezes as pessoas olham e pensam assim, ah, mas ela vai no centro todo sábado. No caso, eu frequento sábado, tá? Mas ela vai no centro todo sábado e passa a tarde toda lá. Ai, que absurdo. Eu faria, e se pudesse, passaria o sábado, o domingo e todos os dias da semana. Porque o pouco que eu dou, eu recebo muito, 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 muito. Eu comecei fazendo isso sem pensar em receber muito. E com o tempo eu fui percebendo o tanto que eu recebo. E fui percebendo o quanto eles são generosos, misericordiosos. O quanto a gente não merece, tá, Tiago? A gente não merece. Mas não tem problema nenhum em não merecer. Não é vergonha nenhuma não merecer. Porque isso só significa o quanto Deus nos ama. E não é só a mim, não é só a você. É a todo mundo. Quando a gente decide fazer alguma coisa boa, seja ela qual for, pode ser pegar um prato de comida e dar para a pessoa que está ali na rua, Deus nos recompensa. E essa recompensa não é financeira, não é com títulos, essa recompensa é uma recompensa espiritual. E É uma essa riqueza muito recompensa maior. espiritual a gente não compra. É uma riqueza muito mais genuína do que qualquer tipo de dinheiro que existe no mundo, né? E o doutor Vitório colocou aqui pra gente, né? A misericórdia de Deus é outro patamar, né? É outro Exata. patamar. E, Camila, a gente já está se encaminhando para o final aqui. E eu queria te pedir, né, por mais que essa mensagem foi uma mensagem muito linda, e eu queria te pedir mais uma mensagem, uma frase, alguma coisa que seu coração esteja, né, te dizendo nesse momento, independente do motivo, independente da pessoa que esteja assistindo, no momento que ela estiver assistindo, né? Algo que seu coração diz que você acha que essas pessoas precisem saber, algo que você queira comunicar, né, como encerramento. Por favor, Camila, fique à vontade. Eu acho que a mensagem que a gente não pode deixar morrer no nosso coração e a gente precisa relembrar para cada um, todos os dias, é que Deus não esquece de nós. Todos os dias somos convidados ao seu abraço, ao seu colo, à sua presença. Mas é um convite. Então, se é um convite, a gente precisa aceitar, a gente precisa abrir a porta, a gente precisa permitir. Esse convite muitas vezes vem através de uma mensagem, através de uma live, através de um convite para uma casa espírita, para uma missa, para um culto, para qualquer outra religião. Esse convite vem através de um amigo, esse convite vem através de um estranho na rua, mas esse convite vem todos os dias. E a gente precisa entender isso. Não vai acontecer uma mágica. Ninguém vai receber uma carta, ninguém vai receber um dom, ninguém vai receber um conteúdo sobrenatural. Mas o exercício de se encontrar com Deus, ele é um exercício que a gente precisa fazer com os nossos próprios pés. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade, por alguma dor, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional, se a gente sente um vazio, se a gente sente uma tristeza, se a gente sente um medo, se a gente sente desesperança, se
tudo na nossa vida parece que está dando errado, se a gente acha que está desamparado, sozinho, procure um lugar, procure alguém. A nossa casa espírita está aberta quase todos os dias para receber, para acolher, para ajudar, para ouvir todo aquele que chega. Essa é a nossa missão. A nossa missão é receber todo aquele que chega. Então, se você está precisando de alguma ajuda, pode chegar, que nós vamos receber, nós vamos ajudar, nós vamos amparar, porque a vida sempre vale a pena. A vida sempre vale a pena. E Deus envia recursos, envia amigos e envia sua misericórdia para nós. Não rejeite, não se abandone, não desista, porque sempre vale a pena. Poxa, foi chave de ouro, cara. Pegou aqui. Até arrepiei aqui, porque realmente é uma mensagem que é muito relevante, reflexiva e eu acho que vai ficar com a gente pro resto das nossas vidas aí, viu? Porque é impactante, cara, impactante. Então, cara, eu só tenho a agradecer por esse momento, Camila. Muito obrigado por tudo. Foi um momento maravilhoso onde a gente pôde conversar sobre esse aspecto que é um aspecto que o que eu gosto de falar sobre mediunidade é porque a gente acaba indo para esses assuntos, né, de autoconhecimento, de descoberta, e a gente descobre que todos nós temos algo especial dentro de nós, né? Eu acho que essa conversa toda é muito interessante, né? Porque a gente ficou com essa questão, né, de que nós temos algo especial dentro de nós, um propósito, nós temos uma utilidade, né? Nós não estamos aqui à toa. Deus não cria nada à toa, né? E nós somos parte da criação dele. Então, a nossa vida tem um propósito, né? E eu gostaria de te agradecer muito, Camila, por esse momento, por essa conversa, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, independente do momento em que elas vejam, né? Porque a live também vai ficar gravada para todo mundo que quiser assistir depois. Então, muito obrigado, Camila, por tudo. E em nome de toda a Caravana Jovem, em nome de todo mundo que está assistindo, muito obrigado de verdade por esse momento, Camila. Eu que agradeço a todo mundo que entrou, aos amigos que eu vi que passaram aqui. Agradeço a Caravana por ter me convidado a falar desse assunto que eu amo, que eu tenho um carinho tão especial. Agradeço você, Thiago. Foi muito generoso comigo, obrigada. Mas agradeço, sobretudo, a Deus e aos amigos espirituais, porque é sempre receber muito mais do que a gente dá. Então, eu agradeço de todo o meu coração, viu? Um beijo. Vou até usar a gravação depois para quando eu desencarnar, deixar aqui, tá vendo, galera? Eu fui generoso. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu tenho que falar que é brincadeira mais alto do que isso, porque senão, né? Por favor, não acho. Tô brincando, galera. E, pessoal, né? Vale a pena lembrar também, mais uma vez, que a Caravana Jovem possui, né, no seu perfil, o link que dá acesso a vários conteúdos que nós produzimos. Tem a revista digital. Então, essa última edição foi falando sobre mediunidade. Caso vocês queiram complementar, caso vocês queiram lá também ver, né, tem uma entrevista com a Camila. A Camila tá brabíssima, tá vendo? Caso vocês queiram ir lá, acompanhem, né? Tem essa entrevista que ficou iradíssima. E tem, né, o Centro Espírita Nair Monteiro de Castro oferece estudos presenciais, alguns estudos à distância. Como foi dito, busquem conhecimento, né? Busquem se informar, busquem a sabedoria naquilo que vocês descobrem, porque tem um propósito. E aceitem esse convite diário de renovação e autoconhecimento, que é tudo certo. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima live. Eu sei que vocês vão ficar com saudade de mim, porque eu também vou ficar com saudade de vocês. E nos vemos na próxima, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado.